o Expressão Livre hoje está num lugar diferente, inovador. Nós viemos até a Casa Mista. O que será que é a Casa Mista? Quem vai nos contar é Clarissa Leite, que é a idealizadora do local. Mas antes eu vou apresentar a vocês os nossos convidados de hoje. Tuíse, eu não lembro, não consigo falar o sobrenome dela, mas ela mesma vai me falar o sobrenome. Tudo bem, Tuíse? Tudo bem. Fala pra gente, como é o seu sobrenome? É Tuíse Roveran. Roveran. Olha, gente, eu vou confessar pra vocês, eu perguntei pra ela 10 vezes, mas eu não consegui guardar. Tuíse Roveran. Roveran. Arquiteta. Clarissa Leite. Tudo bom? Arquiteta também. Luiz Eduardo Leite, engenheiro. Leitão. Não, tu vê, Leitão, Leite, tá vendo? Nem assim eu consegui. Luiz Eduardo Leite, engenheiro civil. Eles vão nos contar um pouquinho, nós vamos conversar um pouco sobre essa ideia que nasceu da Clarissa, que é um sonho que ela já tinha há bastante tempo. E vamos falar um pouquinho sobre a Casa Mista. Obrigada por nos receberem. Vamos lá, e aí, Clarissa, como que foi tudo isso? Obrigada, Nara, pela oportunidade. A gente está aqui podendo mostrar um pouquinho do que é a casa, né? Às vezes as pessoas perguntam e a gente tem que fazer toda a explicação, né? Bom, eu trabalhei durante muito tempo num home office, né? E senti a necessidade de sair, mas sempre com alguns poréns, assim. Eu sempre buscava, o meu escritório, ele era dentro de um espaço de 13 metros quadrados, né? Eu tinha um local bom para estacionamento, de fácil acesso, né? E a sala era pequena, mas eu sempre, né, me virei com os 13 metros quadrados e nunca achei necessidade de ter um espaço maior. Porque as pessoas hoje em dia estão na base do home office, né? Todo mundo está nessa história home office. A atualidade hoje em dia está sendo mais ou menos isso, né? Na verdade, o arquiteto, o arquiteto ou o engenheiro, quando começa a trabalhar, né, ele tem a tendência a atender sempre o cliente dentro da sua casa, né? O atendimento nosso, ele é um pouquinho diferente. Personalizado, né? E aí, então, eu acabei ficando por um bom tempo, né, dentro do home office. Eu dava aula na Unisc, então eu tinha a possibilidade de estar próximo da Unisc dentro do home office. Mas a minha ideia sempre foi sair, né? Quando eu comecei a buscar lugares para poder me mudar, eu senti dificuldade de achar um lugar que fosse do tamanho do meu negócio, né? E aí, então, eu fui fazer um curso de assessoria, né, para resolver um pouco, para posicionar melhor o meu negócio, né, Clarissa Leite, arquiteta, né, e acabei, né, virando empreendedora e montando um negócio para arquitetos e engenheiros. Na verdade, eu resolvi o meu problema, né, curei a minha dor, criando, né, um espaço para curar a dor de outros profissionais da minha área. Até porque hoje em dia está muito difícil, né? Encontrar um local para locar, assim, porque ter um negócio, uma casa própria, onde tu possa montar o teu negócio já é complicado, né? Locar é outra coisa que é bastante difícil porque os custos são altíssimos. Decorar esse local, contratar funcionários, é tudo, muita coisa que envolve, né? E a entrada do mercado de trabalho de um engenheiro e de um arquiteto recém-formado, ela não é que nem uma padaria, tu não vai comprar, não, tu não entra, é um prestador de serviço, então ele vai construir a sua carreira com o tempo, né? Ele não vai sair formado com uma cartela de 20, 30 clientes, ele vai começar um de cada vez. Então, digamos, o custo fixo de um escritório físico também se torna bastante pesado na carreira de quem está começando, né? Sim. E aí surgiu a ideia, e aí como é que começou tudo isso? E aí como é que entra o Luiz, no caso, como é que entra a Tuíse? Bom, o Luiz, eu já fui sócia dele, né, por um bom tempo. E quando eu comecei quando eu fiz o projeto dessa casa aqui, né, ele já tinha me convidado para ir voltar para o escritório dele, né, que ele tinha espaço sobrando lá. E aí eu fiz o convite inverso. Eu disse, olha, eu já tô com o negócio formatado e eu preciso de pessoas âncoras, né? Eu preciso de profissionais com experiência para poder dar suporte para esses novos profissionais que estão entrando, né? Eu quero tu lá dentro da casa,
né? E aí então veio o Luiz, como ele tinha também, né, uma estrutura, ele trouxe, né, o escritório dele e mais, né, a estrutura que ele já comportava lá dentro do escritório dele lá na Rio Branco. E como que é isso, Luiz, pra ti? Pois é, então assim, né, surgiu com essa ideia de talvez dividir um pouco o espaço. Eu já tinha um escritório sempre com estagiários, uma época a gente foi sócio, então depois que a gente deixou, né, a Cissa foi trabalhar com uma outra arquiteta, a gente acabou afastando, eu fiquei com o meu escritório só com estagiários. Aí lá pelas tantas também comecei a sentir a necessidade de ter ou trabalhar novamente com o arquiteto, poder dividir um pouquinho os problemas, as dúvidas, né, que a gente tem sempre em relação aos projetos e execução de obras. E aí convidei ela para voltar lá e ela me falou dessa ideia que ela tinha. Ela falou do projeto todo, da ideia de fazer um espaço compartilhado, que acho que o grande barato do negócio é coisa de compartilhamento e de ser um lugar de dividir não só espaço, mas dividir experiências, dividir conhecimento e somar, né, em vez de dividir, somar essas coisas. Então ela me convidou. Eu acho que logo embarquei, né, na ideia. Então, assim, tinha toda uma estrutura montada lá, mas com a ideia de fazer alguma coisa diferente, dar uma sacudida também nos negócios, nas coisas. E aí eu topei vir para cá. E aí começamos a montar as ideias, e ver o que a gente ia trazer para cá, o que ia adaptar, algumas coisas de móveis que eu já tinha. E começamos a desenvolver as ideias, né? E aí foi, a gente se mudou em setembro, eu acho, para cá, né? Mas vem montando a casa ainda aos poucos, né? E está sendo sempre uma decisão meio coletiva, né? A gente sempre vai tomando alguns rumos em função do que a gente vai conversando, né? E vai entrando profissionais, mesmo sendo da mesma área, Sim. que é o caso da Tuíse, né? Que também é arquiteta, né, Tuíse? Sim. Uhum. Eu, no caso, eu tinha conversado com a Clarissa, eu sou professora também e me mudei para Santa Cruz há alguns anos. E desde que eu tinha um escritório em Santa Catarina, e depois que eu vim para cá eu não abri mais escritório, mas eu estava com umas ideias sobre cursos e algumas assessorias. E aí nós nos conhecemos por uma amiga em comum e a gente viu que a gente estava pensando as mesmas coisas. A gente estava com as mesmas ideias e a Clarissa me disse, não, então tu vem para cá e vamos fazer isso juntas, vamos fazer acontecer esses cursos, essas assessorias juntas. Porque justamente como o Luiz falou e a Clarissa, ela estava procurando pessoas para ficarem aqui na casa, pessoas que fossem como âncora mesmo, né? Como se fossem a base da casa. E aí eu já trabalho como arquiteta há 15 anos e aí resolvi apostar na parceria e topei e vim para cá. Que legal. Então são âncoras, na verdade, que nem tu falou. Cada um tem, assim, um papel diferenciado, né? E aqui, então, vocês vão ter, vai ser mais ou menos assim, são ambientes diferentes também, né? Vocês vão ministrar cursos, Sim. vocês vão, pelo que eu entendi, também vão locar esses espaços para quem está se formando, ou até para quem já se formou há mais tempo, porque às vezes não tem escritório, mas precisa de um escritório. Isso. Mais ou menos isso? A ideia é, então, locar, né? A gente não tem, né, atualmente muitos espaços para alocação Disponíveis, né? Disponíveis ainda, mas a ideia, até a gente não quer ter 20, 30 pessoas trabalhando aqui. Não, né? A gente quer um grupo de pessoas, né? Sim, a gente vai alugar o espaço e dentro... Mais ou menos fixo, né? Não é para ter uma fixo. circulação diária e coisa e tal. Não é um coworking que vai rotar, vai ter um giro de pessoas, né? Vai ser mais ou menos fixo. Vai ser como assim, semestral, anual? Como é que vai funcionar isso? A gente vai ter um valor de aluguel por mês, mas esse o combinado, são digamos contratos assim, são mensais, contratos. mas são fixos, A pessoa pode locar ou semestral ou anual, é isso? Isso, Como se fosse moradia, mas na verdade é para trabalho. Isso, Aí a gente vai ter, né, dentro do pacote está incluso internet, luz, água, né, o telefone fixo, todas as coisas de mantimentos da casa, né, toda a estrutura, né, sala de reuniões, a gente vai ter uma sala para cursos, as pessoas que estão usando a casa, que a gente chama de usuários da casa, tem... Em alguns determinados cursos a gente vai ter, vamos poder fazer o curso de graça ou então com um baita desconto, né? A gente vai ter algumas parcerias, né? Tudo vai depender de como que vai ser organizado os cursos. Os cursos, eles podem ser, a gente tem uma noção de fazer cursos livres, né?
para não módulos, profissionais. Né? Módulos. Com módulos, cursos voltados pequenos, né? para o público em geral, para pessoas que são interessadas em arquitetura. Eu mesma, se eu quiser fazer um curso, Sim. eu posso vir aqui fazer, mesmo não sendo do ramo de arquitetura. Com certeza. Isso, a gente com vai certeza. alocar esse espaço para fazer, tá? E também a gente vai oferecer cursos livres, né? No caso, a Twizy estava falando de fazer um curso de autodecoração, Isso. né? Uma Para decoração pessoas intuitiva. que são curiosas, que gostam de decorar a própria casa, que gostam de transformar, mudar a cor, mudar o sofá, porque a gente percebe na nossa profissão que tem pessoas que não querem fazer um grande investimento em arquitetura, elas não querem gastar muito dinheiro, mas querem fazer mudanças pontuais, escolher uma cor numa parede, trocar um sofá, um tapete, colocar almofadas. E tem dificuldades que são básicas, como medida de sofá, distância da mesa de centro até o sofá, da TV até o sofá, material para quem tem pet, tapete mais adequado, esse tipo de dúvida. Combinações, estilos de decoração. Tamanhos, né? Exatamente, são dúvidas que vão surgindo e a gente pretende dar esse subsídio para que a pessoa isso é muito possa... interessante. Para donas de casa, né? Ou para pessoas A gente não vai comuns. ensinar a fazer projeto, não é um curso sim. de arquitetura, né? É um curso para a pessoa até saber, quando vai procurar um arquiteto, saber mais o que ela quer exatamente, Ideias do que ela básicas de gosta. decoração. Que a gente chama de arquitetura intuitiva porque vai muito da intuição, do gosto pessoal. Eu sei que eu gosto de tal cor, mas não sei combinar. Mas A pessoa às pode vezes vai até construir. comprar o sofá na loja e não tem noção se aquele sofá vai caber no espaço. Ou se não vai Você ficar... combina com a casa. Isso, vai o ser estilo da né? casa, isso aí. Esse tipo Esses de... seriam os cursos livres, né? E aí a gente tem a outra linha, né, dos cursos técnicos, que não vão ser cursos técnicos, mas são voltados para engenheiros e arquitetos, que a gente pretende trazer profissionais com especialização, né, para ministrar alguns cursos, né, e até para mostrar alguns caminhos, né, a carreira de um arquiteto e urbanista, a gente se forma arquiteto e urbanista, né. Se parar para pensar, a gama é muito grande, né? Desde do mobiliário até o urbano, né? O universo é muito grande. E hoje em dia a gente vê que as pessoas, né, se formam e acabam sempre fazendo a mesma coisa, trabalhando com arquitetura residencial, né, fazendo reformas, e a gente quer também fornecer uma educação continuada, justamente para a pessoa, quando sair, né, sair da faculdade, qual o rumo, qual é a especialidade que eu quero escolher? Aqui ela vai ter, digamos, não é um curso de especialização, né, mas orientação, digamos. ela vai poder, digamos, experimentar qual é a área que ela mais se interessa para futuramente buscar um curso mais específico, aí sim, de pós-graduação, né, numa universidade. E acontece também, né, como eu tenho uma experiência bastante grande, mais de 20 anos de formação, então eu trabalho com gerenciamento de obras também, sem ter um conhecimento formal disso. Claro, com o tempo a gente vai aprendendo, estudando, usa algumas ferramentas, alguns softwares que ajudam nisso, né, criar cronograma, controlar essas coisas, mas a gente já teve até um workshop aqui na casa, né, falando sobre isso, claro, por enquanto dando uma pincelada, mas dependendo da resposta das pessoas, uma resposta positiva, é montar cursos com módulos que eu também tenho interesse em fazer, em aprender. Para aprender essas ferramentas mais técnicas, né, um ensino um pouco mais formal. E a gente também pode multiplicar esse conhecimento depois, né? Como a ideia é talvez atrair alguns arquitetos jovens que se formam e às vezes não têm experiência nenhuma, às vezes não sabem nem como faz um encaminhamento de projeto em prefeitura, as burocracias, as papeladas que têm que ser feitas, a gente também está aqui dentro para prestar uma consultoria para esse pessoal. Então a gente quer montar um negócio em que as pessoas possam se sentir seguras trabalhando aqui dentro. Elas vêm aqui para dentro sem ter experiência, mas vai ter alguns outros profissionais já mais experientes para ajudar nesse processo, né? E aí, justamente a ideia é colaborativa. Civil, isso, e o diferencial é que essas pessoas, elas estão ingressando no mercado e elas não estão sendo estagiários, né? Eles não estão fazendo função de estagiários, estão começando o negócio deles. Então, em tudo que eles forem dar início, é um investimento para a carreira deles, né? É um reforço no nome do seu escritório, né? Se quiser depois... até a gente brinca, né, de repente
se surgiu quando eu estava montando, de dar um prazo máximo para as pessoas ficarem aqui na casa, como uma incubadora mesmo, né? De tu impulsionar essa carreira e depois a pessoa seguir, né? Carreira com o seu próprio negócio. O próprio escritório, na verdade, exatamente, né? Né? Claro que a gente vai ser tão legal ficar aqui que as pessoas vão querer ficar, né? Mas o ideal seria, né, que tivesse, até porque todo ano novos arquitetos entram no mercado, então que a gente consiga ter esse fluxo também de passagem. Porque para nós, sim, para nós também é interessante esses jovens profissionais, porque eles vêm com conhecimentos que a gente também é uma troca de informações, né? Exatamente, né? novas tecnologias, técnicas, né? Eu estudei na Unisc e depois eu dei aula na Unisc. O nível dos alunos que se formam hoje na universidade é bem diferente do nível dos profissionais que se formavam há 10 anos atrás. É só a gente olhar os trabalhos finais de graduação. Hoje os trabalhos que a gente vê são de níveis assim de concursos públicos de arquitetura, né? Concursos de ideias e de projetos, né? Assim, a qualidade é muito boa, a qualidade de apresentação é muito boa, sabe? Então é bem bonito de ver, assim, sabe? Às vezes dá vontade aqueles projetos que se tornassem realidade, porque não são projetos normalmente na cidade ou na região, né? Então assim, a gente vê muitas ideias que poderiam ser implantadas, né? Então assim, é bem bacana de ver. Então essas pessoas trazem, às vezes, essas novidades, novas técnicas, novos softwares para a parte gráfica, então agregam essa parte com o trabalho da gente, né? E até porque a gente hoje tem uma vida bastante corrida, eu faço projetos também, tenho também estagiário de engenharia, mas às vezes a gente não tem tempo de fazer tudo, ou não consegue se dedicar bem àquilo, e aí tu vai ter parceiros aqui dentro que podem te ajudar, podem ser um terceirizado teu aqui dentro, né? Então, exatamente. Fica fácil de olhar, de acompanhar, links, de associar. Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. Todo homem tem potencial risco de desenvolver o câncer de próstata. Portanto, os de raça negra ou com pais que já apresentaram a doença têm o maior risco de desenvolvê-la. Obesidade e consumo exagerado de gordura animal podem estar associados a casos mais graves. Exames urológicos periódicos são a melhor forma de diagnosticar a doença de forma precoce. Novembro Azul do Instituto de Oncologia St. Gallen. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297. E quanto aos cursos que vocês estavam falando, semana passada acho que teve Teve um workshop. Teve um workshop, né? Isso. E ele falou sobre o quê? Do escritório Compor, a gente trouxe as meninas do Compor Arquitetura do Gerenciamento. É um escritório de arquitetura e engenharia que só trabalha com gerenciamento de obras, né? Então foram 4 horas de conversa e ela contou um pouco de como que é, né, o gerenciamento de obras, que essa parte ela não é, digamos, uma disciplina dentro da universidade, né? A gente sabe que tem que executar a obra, sabe como fazer, mas todo digamos, os trâmites, como funciona na prática o gerenciamento de uma obra, não é passado, até porque não dá tempo, né? Então essa conversa foi bem legal, as gurias trouxeram algumas situações, os profissionais que participaram também perguntaram bastante, né? E a gente já deixou, né, em aberto que provavelmente pro ano que vem a gente vai montar então um curso, provavelmente por módulos de gerenciamento. As gurias já se colocaram à disposição de vir, né, acrescentar, de participar desse curso enquanto docentes. Isso é importante porque assim, a faculdade às vezes ela apresenta uma série de informações, mas não tem a prática, né, do que é aprendido. Então se eles têm esse tipo de aprendizado, tem essa oportunidade de fazer um workshop, onde é colocado na prática aquilo que é aprendido na teoria, isso é importantíssimo, né? Sim. Isso é bem importante. E surgiram dúvidas, claro que, né, eles estão começando e a gente tem dúvidas, né? A gente perguntou muito
A gente estava aqui, né, organizando, mas estava também participando do workshop, né? E às vezes a gente acha que a pergunta não é, né, eu não vou perguntar isso, não é relevante. Mas foi bem legal, porque como o nosso espaço não permite grandes turmas, né, essas turmas pequenas dão espaço para as pessoas poderem, né, se soltar mais, trocar perguntar um pouco mais, né? Trocar né? um pouquinho mais. Trocar essas informações que são tão ricas, né? E é bem importante também, como a Clarissa falou, a gente apresentar a diversidade que tem a arquitetura, né? Justamente por isso, o pessoal se forma com a ideia de trabalhar com projeto residencial e, na verdade, o campo é muito amplo. E a gente tem acesso a muitos profissionais que vão trocar a experiência com a gente, que vão estar aqui na casa também oferecendo cursos e workshops e mostrando para o pessoal que está se formando que a arquitetura é muito mais ampla, né? É muito mais. Claro que é. Até começa já a própria calçada, né? É o jardim, é a parte interna, é tudo, né? Até o sofá que é feito, tudo. É tudo. E a tendência do Quadro, mercado é que a arquitetura e engenharia a gente se torne que nem os médicos, né? Que tem uma certa especialidade, porque daí tu vai trabalhar só naquele. A tendência, né, do futuro é tu te focar numa especialização, né? E aí a gente abrindo esses campos, claro, né? Durante os 5, 6, 7 anos de faculdade, o estudante de arquitetura, por exemplo, ele experimenta desde o projeto de uma casa até o projeto de um aeroporto. Né? Existem várias possibilidades, mas na prática, né? Como que isso acontece? Não é só na diversidade de projetos que a gente pode fazer, mas não é só projeto. Não é só projeto, né? A arquitetura não é só projeto. Faz outras coisas também. Né? Então a gente pode e também despertar um pouquinho desse espírito empreendedor, né? Que também nas universidades a gente não consegue, né? A arquitetura é muito rica, né? Porque tem a área comercial, que é muito rica, que pode ter subdivisões, né? Porque tem a área de alimentação, que é bem específica, tem a área de saúde, que é muito específica, né? A área de saúde de hospitais e clínicas tem uma legislação toda específica, bastante complexa, tanto que a gente também está conversando com uma outra pessoa para dar talvez um curso no futuro aqui sobre isso, né? Existem especializações, existem pessoas já com essa especialização e, como disse, na área comercial, então tem área médica, hospitalar, comercial mesmo, alimentação já é uma área também específica, porque também tem regulamentações específicas, feiras e eventos, né? Tem um campo muito rico na área da arquitetura, né? Então, a engenharia também, né? Com uma série de técnicas. Tu abordando isso, eu lembrei, não é só a área bonita de tudo isso, não é só a parte bonita de tudo isso, né? Não. Porque tem a parte problemática, né? Como a engenharia tem problemas. Isso também é abordado nesses módulos, nesses workshops, não são? Sim. Os problemas que são enfrentados, né? Não, com certeza. A gente estava discutindo no workshop a questão de cronograma de obra comercial. Dependendo da obra, assim, digamos, uma obra em shopping, tem uma data de inauguração, tem um cronograma às vezes muito apertado, então o gerenciamento é muito importante. O gerenciamento é muito importante. Tem um cronograma mesmo estabelecido, com datas, para que tu possa fazer o controle e consiga atingir aquele objetivo. Então tem uma parte técnica bem complicada, assim, bem administrativa, bem gerencial, mas é técnica, né? Tem como fazer, né? Então faz parte isso, né, também. É bem amplo, bem amplo. E falando desses cursos, assim, tem algum outro previsto já em algum plano, alguma coisa? Ou tá só, não pode contar ainda? Não, a gente tá, ontem mesmo a gente já fez alguns contatos, né? Tá vindo agora, vamos esperar, né, o final de ano, o pessoal né, tá aí, dar uma folguinha, né? Mas janeiro a gente já quer entrar com a divulgação, ou agora no meio de dezembro já divulgar o primeiro curso de 2019. Nossa ideia é lançar uma agenda, né? A ideia é lançar uma agenda, né? Pra gente ter também, até pra gente poder controlar, porque como a gente tem, além dos cursos, das mesas que a gente aluga aqui, a gente tem a sala de reuniões que também pode ser alocada separadamente. Então, com exceção das áreas que tem na casa, que óbvio, aí vão ser contratos semestrais ou anuais, para que não vai ter a circulação, né? Isso. Mas a sala de reuniões é diferente, a sala de reuniões ela já pode ser locada por dia, de repente, ou por hora. Isso, por hora, né? O profissional não tem interesse em trabalhar aqui, né? Ainda de repente tem o seu espaço, ou homework, sei lá. Trabalha em casa, né? Ou é de fora, né? Às vezes tem muitos arquitetos que não são de Santa Cruz,
A gente também está disponibilizando a nossa sala de reuniões, né, com aluguel por hora, né? A gente tem uma agenda compartilhada, até porque são muitos profissionais, a gente tem que fazer essa coordenação toda, né? E a sala de reuniões, então, ela pode ser alocada porque a gente oferece, né? Poderia ir para um café, poderia ir para outro coworking, fazer essa sala, né, essa reunião. O nosso diferencial é as nossas amostras, né? A biblioteca que a gente pode também compartilhar, né? Quando a gente vai apresentar um projeto, dependendo do projeto, se tem já está numa fase de detalhamento, ainda mais uma execução de uma obra, né? Tu quer mostrar uma esquadria, tu quer mostrar um detalhe de uma persiana, né? A gente consegue emprestar, né? O arquiteto que vai fazer a reunião, ele pode nos dizer, olha, hoje eu vou fazer uma reunião, se vocês tiverem amostra tal e tal, podem colocar à disposição. Se a gente não tiver, a gente vai ligar para os nossos parceiros. Que tá dentro da própria função, né? Isso, então, olha, fulano, né? eu vou precisar, né, do piso tal aqui. Né? Tem um arquiteto que vai vir, ele vai precisar apresentar, tu consegue trazer, obviamente que os nossos fornecedores, né, e parceiros vão trazer para nós. É interesse deles, inclusive, isso, né? Essa é a facilidade. E é bom a gente poder, na hora de apresentar o projeto, o cliente também tocar no produto. Às vezes o cliente não tem tempo de ir em loja, né? Esse era uma das minhas demandas, né? Eu não tinha sala de reuniões, eu tinha uma sala que eu trabalhava. E aí, na hora de fazer a reunião com o cliente, eu levava todas as coisas até a casa do cliente. Às vezes chegava de mala, né? Para carregar as coisas. Então, assim, a pessoa vem até o espaço e aí a gente proporciona e fica muito mais esses materiais. E além desses ambientes todos, eu também sei que vai ter alguma parte de culinária. Sim. Conta um pouquinho pra gente dessa parte de culinária. Bom, a gente tem então na casa, né, os arquitetos e engenheiros, né, residentes, e também um profissional que não está aqui hoje, que é o meu marido. Ele é formado em gastronomia. E a gente está preparando um espaço aqui justamente para ele nos dar o apoio nos eventos, né? Todos os cursos que a gente vai oferecer na casa vai ter um lanchinho preparado por ele. Que foi uma forma de ele também se mostrar no mercado. Ele está começando, ele se formou agora em agosto. E a gente vai também trabalhar com alguns, como a cozinha, ela está em construção, não está pronta ainda, né? Também locar, não só para o Alexandre, né, mas para nutricionistas ou outros profissionais que queiram dar aula de personal cook, né? Sim. Aí, então, a cozinha também pode ser locada, né, dentro da nossa agenda. A gente, né, pode reservar um período para a cozinha ser utilizada para cursos também. É legal, então quer dizer que até cursos poderão ser ministrados aqui. Sim, cursos para poucas pessoas, né? Porque a cozinha não é uma sala em que eu possa, né, colocar 20, 30 pessoas. Mas justamente essa coisa de tu botar a mão na massa mesmo, porque às vezes o curso, alguns cursos de culinária, tu assiste o cara lá, né, fazendo e tu não participa. Aqui não, aqui é pra botar a mão na massa mesmo. Porque vai ser uma cozinha experimental, né? Exatamente. Os móveis, né, foram feitos sob medida, né, já pra pensar nessa questão, né, o César nos forneceu os móveis, agora a gente tá para o César Stertz, vou fazer uma propaganda dele.
ele gentilmente nos cedeu os móveis, né? E a gente vai fazer então essa troca, né? De fornecer o espaço, as pessoas experimentam o espaço construído, que também é uma das nossas questões que a gente gosta de trabalhar aqui, experimentar, viver a arquitetura, né? Viver o espaço construído. E também mostrar um pouco de gastronomia, misturar um pouco, porque arquiteto gosta de comida, né? Todo mundo gosta, né? A gente Não gosta. não só arquiteto, engenheiro, né? A gente que é da publicidade, da mídia também gosta, né? Todo mundo gosta de Todo comida. mundo fica feliz Quando quando tem uma inaugurar, a gente vem comidinha. cobrir, sem interesse, né? Sem nenhum interesse, sem segunda intenção, né? Depois a gente faz um programa ali bem legal. É legal que experimentando. É legal porque assim, os nutricionistas, né, os estudantes de nutrição Isso. também vão poder ter essa oportunidade, né? Como se fosse um laboratório, né? É. Né, quer fazer, por exemplo, tem pessoas que trabalham só com comida vegana, querem fazer um curso, né, dá pra fazer cursos voltados para essa área. Como é uma área da gastronomia, nós que não entendemos de gastronomia, a gente só vai usufruir, né? Vocês vão ser inclusive os, como fala? Provadores. Exatamente, né? Mas como o Alexandre, ele é o nosso, digamos, cozinheiro residente da casa, mas outros profissionais também vão poder E vocês vão ministrar cursos também Na área de culinária. da área de culinária? Nós não, mas... Não, no caso o Alexandre, né? A ideia é sim, provavelmente também sim. deve fazer Sim, isso. Sim, A ideia cursos pequenos, né? Sim. A ideia da cozinha surgiu de ter esse espaço para que os nossos cursos, consultorias tivessem uma estrutura para ter um coffee break, ter um lugar preparado para isso e tal. Mas daí surgiu junto a ideia de também aproveitar esse espaço para fazer, porque a ideia é colaborativa, então sempre a ideia é agregar algum outro serviço a esse nosso trabalho, né, de arquitetura. Até porque o nosso trabalho, né, envolve criatividade e a cozinha envolve criatividade. Então a gente acha que tem Até tudo porque a o ver. próprio Alexandre tem um nome, né? Ele já trabalhava isso. em determinados locais, ele já tem um nome Isso. conhecido no mercado, né? E aí ele tá, agora a gente vai ser o experimento dele. Nós já tivemos experimento, né, no workshop. A gente já uma tá convocando delícia. ele depois que a cozinha estiver pronta, pelo menos uma vez por semana ele vai vir cozinhar pra gente, então a gente vai, vai né? explorar. A gente vai Olha, ter isso é bem interessante. Ele não gosta de ser chamado de chefe, mas a gente vai ter um chefe na casa, né? Chefe vai ser bem residente. legal. Até porque a nossa ideia, a gente também tem uma ideia que a gente não falou, de promover reuniões informais para conversar com outros profissionais, outros arquitetos, estudantes sobre questões específicas, mas conversas informais, não em forma de workshop. Rodas de conversa. Isso. Ah, isso é legal, troca de experiências, né? Isso. Trocar ideias. Tipo um happy hour em sobre que a gente pode informalmente receber essas pessoas, daí a gente precisa ter uma estrutura Comer. de cozinha, né? Comer, bebida. Sim, eu conversar. E pode servir como prestar uma espécie de consultoria, um auxílio, e aí talvez também atrair pessoas para novos cursos ou trazer as carências dessas pessoas para daí montar cursos. Né? Porque através, às vezes, desses papos informais é que nascem essas ideias, Exatamente. até sugestões para novos... demandas, E até né? trabalhar, né, com os próprios fornecedores. A gente sente, né, uma dificuldade, às vezes, de tratamento profissional do fornecedor, né? De dar um retorno, né? De repente a gente chamar eles para cá também, né, e ver como que eles podem melhorar o relacionamento com os arquitetos, engenheiros, especificadores, né, apresentando de forma mais profissional, né, a importância de fazer um orçamento, por exemplo, bem detalhado, né, não simplesmente um valor por e-mail, né, tem que ter um escopo do que está sendo orçado, né, aí prazos que devem ser definidos, porque a nossa ideia não é só melhorar a arquitetura em si, mas é melhorar digamos, o resultado final, que é o cliente, né? Então, toda essa cadeia a gente vai ter que mexer, né? Tanto, né, os profissionais quanto os fornecedores, né? Não, claro, e até é meio ousado, mas a gente quer mexer com isso, dar uma sacudida nesse mercado, ver o que eles podem... eu acho interessante até o contato em si do arquiteto com o cliente final, né? Para mostrar que não existe aquele...
sabe, tipo, ai, olhou para arquiteto, já vê cifra, né? O Exato. pessoal tem um pouco de medo, e não é bem assim. Por isso, para quebrar esse negócio, para parar com aquela história do puxadinho, inclusive, né? Porque muita gente acaba fazendo puxadinho e acaba enfiando os pés pelas mãos, muitas vezes. Daí que nem eu digo assim, ou do engenheiro, né? Não, eu digo, às vezes é uma construção E gasta civil, muito mais. É uma coisa cara. Então, eu sempre acho que gastar tempo com planejamento, com um bom projeto e tal, é economia depois na obra. Porque o cube ali que a gente vê no jornal é quase R$2.000 um metro quadrado. Então, um metro quadrado jogado fora, não bem pensado, custa isso. Às vezes é muito mais caro que um projeto. Exatamente. Então, assim, é uma questão de economia. Isso, claro, os profissionais aqui são voltados para o objetivo do seu cliente, né? Se o cliente disser assim, não quero fazer uma coisa econômica, então você vai tentar se procurar atingir aquele objetivo. Né? Assim, é o perfil, eu acho, da gente aqui, que a gente é bem generalista, assim, trabalha com E a gente tem uma ideia, né, de dar uma democratizada na arquitetura, na engenharia, né? De tornar mais conhecido e mais acessível para as pessoas, porque às vezes as pessoas que mais precisam são as que menos têm acesso à arquitetura, aquelas que mais precisariam de economia, de planejamento, são aquelas que não conseguem muitas vezes acessar os nossos serviços. Então a gente tem essa ideia também de democratizar, de trazer conhecimento e acesso à arquitetura e engenharia também. Que bom. Gente, parabéns. Muito sucesso para vocês. Em breve, se Deus quiser, a gente está voltando aqui, inclusive, quem sabe, né, como chefe. Da próxima vez comendo. Sem interesse nenhum, né? Não que eu seja oportunista, óbvio, né? Brincadeiras. Mas vamos lá, gente. Sucesso para vocês. Muito obrigada por terem nos recebido. Obrigada, Nara. Obrigada pela oportunidade de a gente poder mostrar um pouquinho mais do nosso projeto, né? Que agora já é nosso. A ideia foi minha, né? Mas eu acho que agora de vocês. É coletivo, Não, eu tenho certeza que isso vai ser muito legal. E eu achei muito interessante essa ideia, inclusive, de fazer cursos, assim, informais para pessoas normais. Pessoas leigas. Exatamente. Leigas, né? Exatamente. Que nem eu, que não tenho nada a ver com arquitetura, que eu possa vir aqui, de repente, fazer um curso de como que eu vou decorar, ou assim, como que eu posso misturar o que com o que, de tamanho, de ideia, né, e tudo mais. Isso eu achei muito interessante. Eu tenho certeza que isso vai dar muito certo. Sucesso para vocês. Obrigada. Obrigado. E essa é a Expressão Livre de hoje. Fiquem com a gente. Até a próxima semana.